when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. God, I need you like water. God, I need you like I need it to breathe. I won't take you for granted. I won't go back to how I used to be. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. 'Cause there's one thing, one thing I need. There's just one thing, one thing, one thing I need. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. God, I need you like water. God, I need you like I need it to breathe. I won't take you for granted. I won't go back to how I used to be. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. Na 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 na. There's just one thing, one thing, one thing I need. There's just one thing, one thing, one thing I need. I don't need anything else. I need your love, love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. Thank you.
imaginar. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera, Deus, libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que não nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas. Tem águas mais fundas, eu sei. Eu quero nadar no teu rio.
está aí na sua casa, uma boa noite para você. Nós estamos aqui nessa gravação no sábado à tarde e você está aí no domingo à noite. Que esse rio inunde a sua casa nessa noite, que esse rio flua aí neste lugar, em nome de Jesus, como está lá em Ezequiel 47, essa passagem que nós cantamos aqui nessa música. Nós podemos escolher o nível que nós queremos estar. Nós podemos escolher onde nós queremos estar com Deus. E eu quero te desafiar, você que está aí na sua casa, você homem, você mulher, você adolescente, você jovem, você criança. Deseje ir mais fundo. Deseje ir mais fundo. E quando Ezequiel, ele estava ali tendo essa experiência de ir aos níveis, quando ele chega ao momento onde aquela água não mais dá pé a ele, e ele começa a não ter mais domínio sobre o seu corpo, é o nível onde Deus quer nos levar. É o nível que é Ele que decide, a direção é dEle, a vontade é dEle, e nós permitimos que por onde esse rio passe, a vida venha, como lá em Ezequiel 47, que por onde o rio fluía, tudo vivia. Por onde este rio passar, tudo viverá. Eu quero profetizar na sua vida, na sua casa, nas nossas vidas, que por onde esse rio passar, vai trazer vida, vai trazer cura. Cura da alma, da depressão, das crises de ansiedade, as doenças físicas, a angústia, a tristeza, tudo vai viver, esse rio vai fluir. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu desejo ir mais fundo contigo. Leva-me mais fundo, leva-me mais fundo. Não importa o nível que você esteja, basta você desejar ir, basta você desejar ir. Mais fundo com Ele. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Que se passa a nado, rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam a nado, rio pelo qual não podia se passar andando. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti.
podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Se passar andando, águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Eu estou me afundando, eu estou me afogando. Estou me afundando em teus rios de amor. Eu estou me afundando, eu estou me afogando. Eu estou me afundando em teus rios de amor. Eu estou me afogando, eu estou me afundando, eu estou me afundando em teus rios de amor. Um rio sem medida, um rio sem medida, um rio sem medida. Um rio sem medida, um rio sem medida, um rio sem medida. Um rio sem medida, um rio sem medida, um rio sem medida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. Diga pro Senhor que você deseja mergulhar nesse rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar no teu rio, Senhor. Eu quero, eu desejo, quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio, Senhor. Eu vou mergulhar nesse rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Ansiamos por ti, Senhor. Nossa alma tem sede de ti, Senhor.
afogando, eu estou me afogando em teus rios de amor. Senhor, nós desejamos tanto mergulhar na Tua presença, mas reconhecemos ao mesmo tempo, Deus, que ainda precisamos romper tantas coisas dentro de nós para experimentar essa realidade, Senhor. E a nossa oração neste dia é que essas barreiras que existem no nosso coração, na nossa mente, sejam rompidas, sejam quebradas, para que nós possamos avançar a um nível mais profundo, para que nós possamos ir um pouco mais adiante, aonde as águas são profundas, ao ponto de nos levar, nos conduzir, aonde nós não temos o controle. É para este lugar que nós caminhamos, é para este lugar que nós queremos ir, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, neste culto. Espírito Santo, continue durante essa celebração, Senhor. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Queremos mais, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais. Que bom que você está aqui com a gente nessa celebração, esse culto que está sendo gravado na tarde de sábado, dia 6, mas que será vinculado na noite do domingo, dia 7, em virtude dos decretos que estão vigorando na nossa cidade. Nós teremos um momento muito importante agora, que é a celebração da ceia, e eu peço que você já tenha aí, nós já avisamos nas nossas redes sociais, né, que você tenha em mãos então o seu suco de uva, o seu pão, e enquanto você vai se preparando aí, eu quero reforçar alguns avisos aqui para você, né, no próximo domingo, a princípio, se não houver nenhum decreto novo, nós voltaremos com a nossa celebração presencial aqui no templo, às 19h30, com transmissão simultânea pelo YouTube, pelo canal do YouTube. E terça-feira, dia 9, nós teremos a nossa live, como toda semana nós temos. Então você é convidado a participar conosco, a estar ali juntamente com a gente, né? Sempre com temas muito relevantes e importantes. E essas semanas que vão se seguir até o final, até o início de abril, na verdade, né, estará a pastora Silvana e mais algumas pessoas, né, estarão falando, ministrando em alusão ao Dia da Mulher, né, já que neste mês é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, não só para as mulheres, né, mas para os homens, para as mulheres, o tema também vai ser relevante para todas as pessoas, e você é convidado. Amém? Para você que deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta, você, por conta das limitações, pode fazer isso de forma virtual. Você está vendo aí as informações na sua tela, os dados bancários da nossa igreja. Se você quiser fazer por depósito, por transferência, ou se você quiser fazer por Pix também, o Pix da nossa igreja é o CNPJ, que está também aí no rodapé do seu vídeo. Você pode fazer a sua contribuição com
amor, com grande alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Na última pregação eu disse aqui da forma como nós devemos nos entregar ao Senhor, e nós devemos nos entregar a Ele totalmente, integralmente, plenamente e não parcialmente. Então, em tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ele. E não é diferente com as finanças. Eu também entrego a Ele a minha oferta, o meu dízimo, porque eu também sirvo a Ele com aquilo que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com as finanças que eu tenho. Amém? Eu gostaria de ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, alguns versículos. Diz assim, a partir do versículo 23, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Eu quero destacar 3 pontos aqui deste texto. Primeiro, o texto diz: porque sempre que comerem, um pouco antes, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança. O pão, o suco de uva é uma forma de lembrar algo que Jesus fez na cruz. Mas ele não pode ficar apenas no memorial, ele não pode ficar apenas na lembrança. Eu não posso fazer este ritual, digamos assim, apenas para lembrar que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue naquela cruz, e o seu corpo foi entregue naquela cruz. E o texto segue, e aí eu entro no segundo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, além de ser um memorial, este ato é também uma anunciação, é uma mensagem. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando, nós estamos lembrando, mas nós também estamos anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz. É uma mensagem, é uma pregação, é uma boa nova, é uma notícia que eu propago quando eu celebro. Eu estou falando, eu estou lembrando, eu estou trazendo, deixando vivo essa mensagem. E o terceiro ponto que eu destaco: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Deixa eu falar uma coisa que por muito tempo permeou o universo da igreja. Por muito tempo se pensou e se viveu essa realidade de que a ceia era para um grupo seleto. E parece que esse grupo seleto ele ganhou um ar de perfeição. Então parece que por muito tempo a igreja destinou a este momento da celebração da ceia apenas para aqueles que estavam sem pecado, aqueles que estavam em um nível de santidade superior. Eu quero dizer o contrário, totalmente ao contrário disso. O objetivo da ceia é lembrar, é anunciar, mas eu também preciso tomar a ceia com discernimento. Discernimento do quê? Discernimento de quem eu sou diante da cruz.
discernimento de quem eu sou, ou de quem eu era, ou de quem eu seria, se eu não aceitasse o sacrifício de Jesus na cruz. Se você tem esse discernimento, independente da religião que você segue, e independente de qual igreja você é membro, se você tem essa clareza, se você tem esse discernimento, se você consegue se examinar a si mesmo e entender que você sem Jesus, que você sem o sacrifício de Cristo na cruz estaria condenado, estaria perdido eternamente, e que ao mesmo tempo, ao olhar para esse sacrifício e aceitando ele, você reconhece que tem a vida eterna, então você tem discernimento para fazer este ritual, este memorial, para participar deste momento. Então a ceia é para você que tem discernimento, a ceia é para você que tem essa clareza. E eu quero fazer esse momento, e por questões óbvias de força maior, por conta dos decretos, eu vou fazer aqui no templo sozinho, mas junto com você em casa. Eu queria que você, se você estiver com a sua família, que você pegasse o seu pão e servisse aí para os seus filhos, para sua esposa, se você, marido, estiver presente. Se tiver só a esposa presente, faça isso, distribua para quem estiver ao seu lado e coma o pão. E em seguida nós tomaremos o cálice. Você pode tomar o cálice com o suco de uva, da mesma forma distribuir para as pessoas que estão aí com você. E vamos participar deste momento juntos. Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque encontramos redenção, encontramos salvação quando nós olhamos para Ti. E este momento é um momento tão sublime que nos remete à cruz, nos leva até aquele dia, o dia em que o Senhor Jesus foi pendurado naquele madeiro, foi humilhado, sofreu, padeceu dores naquele lugar de humilhação, absorvendo e atraindo sobre si o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Portanto, nós te louvamos neste momento, Senhor. Essa celebração o fazemos em caráter de louvor e de adoração, de reconhecimento. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te louvamos por isso. Nós te servimos por isso. Nós nos entregamos porque o Senhor se entregou. Não há nada que nós possamos fazer senão nos entregar também totalmente a Ti, que se entregou totalmente a nós. Nós te louvamos, Senhor. Olhe aí com as pessoas da sua casa neste momento. Se você tiver condições de você abraçar as pessoas que estão com você, reúna as pessoas agora e comece a glorificar o nome do Senhor. Nesse momento, na presença de Deus. Deus, por este tempo tão precioso. Continue neste lugar, Senhor. Continue em cada casa. Que este momento de
meditação na tua palavra seja enriquecedor para todos nós neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é gostoso estar na presença do Senhor, como é gostoso sentir a presença de Deus, não é mesmo? Eu queria compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Na verdade, essa palavra Deus me trouxe durante essa semana, num momento de meditação. E eu queria ler com você em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros 13 versículos. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Eu queria mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti esta palavra, que seja a Tua voz aqui falando, que seja a Tua palavra sendo declarada aqui, Senhor, que ela encontre corações, que ela encontre terrenos férteis, e que essa semente venha gerar frutos em nome de Jesus. Todos nós temos dias difíceis, nós passamos por enfermidades, nós passamos por lutas, nós quebramos, nós falimos, nós perdemos, nós somos traídos, nós enfrentamos deslealdade, nós enfrentamos desprezo, ou seja, situações que marcam a vida de qualquer ser humano, não necessariamente
em todos esses aspectos. Talvez eu e você tenhamos experimentado em alguns desses diferentes. Talvez você tenha vivido algo que eu não vivi e assim vice-versa, mas o fato é que a vida do homem ela é marcada por essa dinâmica não muito fácil, não muito confortável, né? O próprio Jesus ele já nos alertou, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as aflições fazem parte da caminhada do ser humano, de qualquer ser humano. Mas a questão é que nos dias difíceis o homem ou seja, eu e você, nós clamamos por socorro. Lembra aí daquele momento em que você viveu uma crise, talvez a pior crise da sua vida, né? Eu tenho claro na minha mente, na minha memória, os piores momentos da minha vida que eu já experimentei e que eu clamei por socorro. E certamente você fez o mesmo. Você clamou por socorro, você pediu ajuda, você clamou por provisão, né? Talvez um momento onde não haviam recursos à disposição, e a gente pedia a Deus. Deus abre portas, envia provisão, envia o recurso. Mas chega a crise na vida de algumas pessoas, chega ao extremo de ele desejar até mesmo o fim da sua própria vida, de desejar a própria morte. Elias estava vivendo uma realidade semelhante a essa. Então ele acaba de experimentar uma realidade totalmente absurda e sobrenatural vinda da parte de Deus. Absurda assim porque ele fez um desafio aos profetas de Baal. E ele fez um desafio muito maluco, porque ele foi muito corajoso. Ele falou, vou deixar vocês clamarem ao seu Deus. Faça um altar conforme vocês querem fazer, e vocês vão clamar a esse Deus de vocês. E depois eu vou clamar ao meu Deus. E aquele Deus que se manifestar, aquele Deus que enviar fogo dos céus, é aquele Deus que nós vamos servir, que a nação de Israel vai servir. E abrindo um parênteses, a nação de Israel estava corrompida, estava perdida, estava totalmente distante dos propósitos de Deus. E se você voltar um pouquinho, você vai ver que no momento em que Elias está nesse desafio, e quando chega a vez dele de orar, de clamar ao Senhor, ele faz uma declaração dizendo que aquela nação estava dividida. Então o objetivo do desafio era justamente esse, é que houvesse uma definição por parte da nação. Escuta, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, se a Baal ou se a Deus. E esse era o contexto do desafio. Então os profetas de Baal clamam e nada acontece. E de repente Elias entra em cena e ele começa a clamar ao Senhor. E antes dele clamar ao Senhor, ele pede que fosse jogado água sobre aquele altar, e cavasse uma valeta em volta do altar, e que aquilo fosse encharcado também com água. E algumas vezes aquela água foi despejada sobre aquele altar. Então o cenário já era totalmente inesperado e improvável. Mas Elias, homem de Deus, ele entra em cena, ele clama ao Senhor, e o fogo de Deus vem sobre aquele altar. Então Elias em seguida ele mata todos aqueles profetas profanos. O que nós falamos aqui, lemos aqui no começo do primeiro versículo que nós lemos, em 1 Reis 19. A rainha Jezabel fica furiosa quando sabe disso e promete acabar com a vida de Elias. E é nesse contexto que nós então começamos a meditar aqui. Elias está fugindo, Elias está tentando salvar sua própria vida. E ele entra num nível de crise onde ele deseja a própria morte, ele desiste da vida. Elias está em depressão, se a gente for usar um linguajar atual, porque ele entra numa caverna, ele se esconde, ele se isola, e ele deseja a morte, e ele não come. Ele só vai comer quando o anjo do Senhor se apresenta trazendo comida para ele. Então Elias estava vivendo uma crise muito intensa, muito forte. Aquele homem tão usado por Deus, havia acabado de acontecer algo tão extraordinário através da sua vida, e de repente aquele homem ungido, provido de um poder dos céus, estava intimidado, estava com medo, estava fugindo, estava amedrontado, apavorado, querendo morrer, desejando a própria morte.
Esse era o momento em que Elias estava vivendo. Sabe que o problema do homem, o problema da humanidade é a sua limitação em acreditar em Deus. É a sua limitação, a nossa limitação em ver em Deus o que Ele é capaz de fazer ou o que Ele deseja fazer. Eu falei na pregação do domingo passado que muitas vezes nós paramos no primeiro milagre, porque a gente acha que Deus só tem um milagre para nós. Porque às vezes a gente pensa que Deus só tem um milagre de provisão, porque às vezes a gente pensa que Deus se manifesta apenas uma vez e Ele então some da nossa vida. Não é assim que funciona. Precisa desenvolver e completar esse limitador na nossa mente, para que a gente consiga então contemplar um pouco mais da realidade que o Senhor tem disponível. E Ele tem uma realidade disponível. O que fez Elias pensar que aquele Deus que mandou fogo sobre aquele altar, um altar encharcado de água, o que fez ele pensar de que Deus não se manifestaria mais naquele nível de poder e glória sobrenatural? Por que é que de repente, da noite para o dia, Elias estava vivendo como um mero mortal, como um homem qualquer, um homem que vive longe de Deus, um homem que vive sem a presença de Deus? Eu não estou dizendo que Elias se desviou, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim como Elias, eu e você, nós vivemos dias difíceis onde nós deixamos a nossa convicção ruir, perecer, desfalecer, diluir. Então o nosso problema é a nossa capacidade de acreditar em Deus, de confiar, de mergulhar. Foi ministrado aqui 2 canções falando sobre águas profundas, baseada no livro de Ezequiel, na visão do profeta Ezequiel, das águas profundas. E é justamente esse contexto que eu e você precisamos perceber na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma limitação, mas que essa limitação não reflete uma limitação de Deus, mas é uma limitação de percepção, ou seja, é uma capacidade que eu e você temos de enxergar quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Não estou dizendo com isso que nós somos capazes de dimensionar Deus, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos abrir, nos vulnerabilizar para aquilo que Deus pode fazer, ainda que eu não seja capaz de entender, de saber o que Ele pode fazer. Eu só preciso acreditar que Deus continua sendo Deus. O Deus que mandou fogo sobre esse altar cheio de água, Ele é o mesmo Deus. Ele continuou sendo o mesmo Deus, mesmo naquele momento em que Elias estava sendo perseguido e jurado de morte. E esse mesmo Deus, Ele continua presente comigo e com você hoje. Ele está na minha vida, Ele está com você. Por que é que nós não vemos esse poder de Deus então? Porque a nossa visão é limitada. Nós permitimos que a nossa visão continue limitada. Não é só estar limitada, mas é permitir ou trabalhar para que essa visão continue limitada. Sim, acredite, nós trabalhamos, o ser humano de uma forma geral tende a trabalhar para que a sua visão permaneça restrita. Não, Deus não é capaz de fazer isso. Quantas pessoas eu já ouvi falando: não, Deus não é capaz de restaurar meu casamento, Deus não é capaz de restaurar a minha finança. Visão limitada. Mas permitimos que, ainda falando, nós temos uma visão limitada de Deus, de um Deus que é constante. Nós não somos constantes. Elias não foi constante. E a gente precisa entender que Deus, Ele não coloca o homem em roubada alguma. Por mais que isso vai parecer lógico, mas a gente não vai estar em roubado quando nós servimos a Deus. Não mesmo. Mesmo que eu olhe para a história de José e eu entenda que eu poderia falar do ponto de vista humano que José, durante 13 anos da sua vida, ele esteve numa grande roubada. Eu poderia dizer que Abraão esteve durante um período da sua vida numa grande roubada.
Mas quando eu lanço um olhar macro, eu vejo não apenas um momento pontual de uma vida de um personagem da Bíblia, ou seja, da minha e da sua também, mas eu vejo o desfecho também. Ou seja, eu vejo o início, eu vejo o desenrolar, mas eu vejo o desfecho de uma caminhada, de uma trajetória. Então isso me faz enxergar que Deus, Ele tem um plano já estabelecido, Ele já tem um caminho estabelecido, e Ele já tem o fim estabelecido. A questão é o quanto eu permaneço nessa trajetória até o final, até que esse propósito de Deus se manifeste na minha vida. Porque muitas vezes, quando nós enfrentamos as oposições, as dificuldades, nós somos levados a desistir. Não, eu não quero mais viver. Eu estou na minha caverna, vou me enfiar numa caverna agora, eu não quero ver ninguém, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero mais saber desse negócio de ser profeta, eu não quero mais saber desse negócio de desafiar os profetas de Baal. Esse negócio não é para mim, eu não quero mais saber, eu não quero mais viver. E Elias estava se sentindo sozinho, quando Deus vem falar com ele. Deus chega e pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? E ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Elias começa a despejar todo o currículo. Tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias estava vivendo uma crise existencial. Ele estava se fazendo de vítima, só ficou eu, só restou eu sou um remanescente, só sobrou eu, o único ainda capaz de falar em nome de Deus, o único capaz ainda de levantar a bandeira do Senhor. Mas aí, para frente, Deus fala para Elias. Deus começa a conversar com Elias. Deixa eu ver se esse texto está aqui ou se está mais adiante. Mas o fato é que havia ainda em Israel 7.000 pessoas que ainda não tinham se corrompido. E Elias estava aqui se sentindo só. E Elias estava se sentindo a vítima, o pior ser humano da terra. Eu acho que esse texto não está aqui, mas ele está no contexto que nós estamos lendo aqui. Então Elias não estava sozinho. Elias não era a vítima. Elias não era aquele coitado todo que ele estava se fazendo diante de Deus. Muitas vezes nós perdemos o alinhamento com o propósito de Deus, porque permitimos que as intimidações da caminhada, as oposições da vida interfiram na nossa visão, na forma como nós estamos enxergando Deus, na forma como nós estamos vendo do que Deus é capaz, ou o que Deus é capaz de fazer. A gente não pode permitir isso. A nossa visão de Deus, ela não pode ser tão facilmente mudada e transformada e destruída e distorcida. Basta a gente enfrentar um período de escassez, de ausência de recursos, de prejuízos, para começar a perceber que a visão que se tem de Deus começa a ser comprometida. É um processo natural, é algo natural. A gente precisa lutar contra isso. Vai exigir um esforço muito grande de mim e de você, todas as vezes que nós estivermos em situações de escassez, sejam elas quais forem. Nós vamos precisar firmar o pé, firmar posição, mostrar que temos atitude, posicionamento diante do Senhor, e falar para nós mesmos: Senhor, para nós mesmos, né? Eu tenho um pacto com o Senhor. Essa escassez, essa falência, esse prejuízo, essa perda, essa traição, essa deslealdade, nada disso vai me tirar do foco. A gente precisa lutar contra nós mesmos. O processo acontece aqui dentro. Mas Elias estava naquele momento cedendo às pressões externas ou internas. Então a gente não pode viver apenas pelo natural. Por que a gente não pode viver apenas pelo natural? Claro, a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta.
Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente permite que essas coisas naturais balizem a nossa vida, quando elas faltarem, a gente vai comprometer também a nossa convicção em Deus. Mas quando minha convicção estiver somente no sobrenatural, naquele que está acima do natural, naquele que está numa esfera, num nível acima, e que estabelece e vive num padrão totalmente superior, o natural pode não estar à minha disposição, que a minha convicção não será abalada. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro, ele encontrou essa condição, ele viveu essa condição, essa realidade. E ele disse que para mim não importa, eu sei viver tanto na fartura, na abundância, quanto na escassez. Então ele estava dizendo, para mim não importa o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, o que para mim importa é que eu não perco de vista o propósito que Deus tem para mim. E quando ele estava no final da sua vida, ele olhou para trás e falou: eu combati o bom combate. Então ele estava dizendo: eu fiz a escolha certa. Nós não podemos negociar, nós não podemos relativizar, nós não podemos nos acostumar com uma vida onde eu e você temos o controle. Como é gostoso ter o controle nas mãos, como é bom ter, confortável ter o controle nas mãos, mas a gente precisa se desacostumar desse tipo de vida, porque enquanto eu assumo o controle, tenho o controle da situação na mão, da minha vida na mão, significa que Deus não está podendo me controlar, Deus não é soberano, Deus não me governa, eu não sou flexível à vontade dEle, eu não sou ensinável a Ele ou por Ele. Quando eu entrego a minha vida a Deus, então eu preciso de forma incondicional confiar nele, eu preciso crer que tudo vem dEle, e tudo aquilo que vem dele vai servir, vai cumprir, vai atender algo maior do que aquilo que eu sou capaz de contemplar. Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Elias atendia a esse critério. Elias estava nesse padrão. Elias era um homem que amava a Deus. Elias era um homem que fora chamado segundo o seu propósito, mas ele não entendeu que tudo convergia para um bem maior, tudo conspirava a seu favor. E é essa tranquilidade, essa paz que nós precisamos desenvolver, de que mesmo que as coisas não estejam indo bem como nós esperávamos ou esperamos, o que basta para mim é entender que uma vez que eu amo a Deus, uma vez que eu vivo uma vida dedicada a Ele, entregue a Ele, todas as coisas contribuem, conspiram juntamente. Olha, e esse é um detalhe interessante: todas as coisas conspiram juntas. E é uma verdade maravilhosa isso aqui. Não são coisas isoladas, trabalhando de forma isoladas e desordenadas. Não, são todas as coisas apontando, alinhando, contribuindo e conspirando e trabalhando a favor daqueles que amam a Deus. Então é um conjunto de coisas. Veja que há um universo se movendo em prol daqueles que amam a Deus. Olha só que profundidade que é isso, que maravilha, que verdade maravilhosa é essa, que esperança maravilhosa é essa palavra. Traz essa palavra para mim e para você. E elas juntas trabalham para cumprir ou para manifestar um propósito que é gerado em Deus. Então, não importa qual é a crise que eu e você estivermos vivendo, não importa o que nós estamos padecendo, perdendo, não interessa a realidade que a gente estiver vivendo. Eu preciso só lembrar de que, uma vez que eu sou alguém que ama a Deus, tudo está caminhando, tudo está conspirando a meu favor. Em algum momento eu preciso crer que em algum momento o desfecho virá. E essa visão, como eu disse antes, essa visão que nós precisamos ter, de que a vida ela não é marcada apenas pelas fases difíceis, pelas crises, pelos prejuízos, mas a vida ela é marcada por um processo onde Deus tem o controle. É isso que nós precisamos enxergar, essa visão macro que nós precisamos desenvolver.
Então, não mude a atitude. Não mude a sua atitude só porque o cenário mudou. Não mude de posição, de convicção, só porque as coisas mudaram à sua volta. Não mude de posição, de convicção, a sua certeza em Deus. Não comprometa a sua fé em Deus só porque as coisas à sua volta mudaram. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Os propósitos de Deus ainda estão vivos na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que o amam. Mas na tentativa de dimensionar a situação, nós criamos uma expectativa, porque nós buscamos a presença de Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós fazemos correntes de oração, nós vamos à igreja com mais intensidade, procuramos estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque quando a gente está em crise, a gente tem uma busca muito mais intensa, naturalmente. Alguém desesperado é alguém que faz qualquer coisa. Alguém que tem um parente, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe doente com uma enfermidade, faz qualquer coisa, faz qualquer negócio para encontrar cura, para encontrar uma libertação, para encontrar uma solução. Mas acontece que nessa busca nós também nos movemos em expectativas quanto à maneira de Deus se manifestar. Voltando em 1 Reis 19, agora nos versículos 11 e 12. 1 Reis 19, 11 e 12. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sabe, nós somos um tanto místicos no que diz respeito à forma como nós esperamos de que Deus vai se revelar, vai se manifestar no meio da nossa crise. Porque nós estamos vivendo um momento intenso e tenso, então nós esperamos uma manifestação também intensa do poder e da grandeza de Deus, porque a gente está vivendo uma tempestade, então a gente espera que Deus se revele de uma forma tempestuosa, porque está turbulento, o negócio não está fácil, a gente espera que Deus se revele através de um terremoto. Às vezes porque as coisas estão intensas ou tensas, então a gente imagina que Deus vai se revelar através do fogo, parafraseando os versículos lidos. É claro que Deus é soberano para Ele se manifestar da forma como Ele deseja. Ele fez isso com Moisés através do fogo lá na sarça. Ele fez isso com Silas e Paulo na prisão, através de um terremoto abalando as estruturas daquele lugar. Ele fez isso com o povo lá no deserto, diante do Mar Vermelho, quando ele manda um vento separando as águas daquele mar, permitindo com que o povo atravessasse. Então Deus, ele tem soberania para fazer, para se revelar, para se manifestar da forma como Ele desejar. Mas o que eu quero pontuar é a forma mística que eu e você muitas vezes estabelecemos para esperar o agir de Deus. É a expectativa que nós criamos. Uma vez eu lembro que uma pessoa me contou que ela estava orando a Deus e de repente caiu um quadro atrás dele, então ele entendeu que era Deus respondendo. Às vezes nós estamos no trânsito e a forma que a gente vê de Deus se manifestar, se revelar, é quando a gente encontra uma vaga nesse trânsito que nós temos aqui na nossa cidade. Nossa, Deus se revelou. Claro que Deus se revela com isso. Mas o problema é quando a gente se condiciona. Você tem um chaveiro com umas 30 chaves lá, você vai abrir a porta e a primeira chave que você pega, você acerta
e você fala: nossa, Deus está nesse negócio. Eu estou brincando aqui, mas é sério. Porque às vezes é a forma como nós temos de enxergar no mover de Deus. A gente se move ou cria, alimenta um misticismo, uma manifestação cinematográfica muitas vezes. Mas Deus, Ele se revela muito mais através de uma simplicidade, de uma suavidade. E o texto termina: e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Eu amo isso. Eu amo isso porque quando nós estamos vivendo tempestades, porque quando nós estamos vivendo no meio do fogo, quando nós estamos vivendo no vale passando pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos vivendo terremotos, então nós vemos um Deus se manifestando de uma forma contrastante. Ele vem com leveza, Ele vem com delicadeza, Ele vem se revelando de uma forma surpreendente, Ele vem se mostrando de uma forma inesperada, mas Ele se revela. E quando Ele se manifesta dessa forma inesperada, diferente, inesperada, diferente totalmente da forma como nós idealizamos, Ele está dizendo: escuta, eu tenho algo que você ainda não idealizou, eu tenho algo que você ainda não criou expectativa, eu tenho uma palavra nova para você, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho um padrão novo para você viver, eu tenho um casamento novo para você viver. Ou seja, Deus, Ele traz algo novo para nós sempre. Ele sempre tem algo novo para mim e para você. Nós queremos fogo, nós queremos milagres, nós queremos anjos, nós queremos manifestações sobrenaturais, mas muitas vezes nós não queremos o próprio Deus. Pastor, não é a mesma coisa? Às vezes não. Às vezes tudo que nós queremos é só uma experiência emocional. Às vezes tudo que nós queremos é só vir num templo e chorar um pouquinho e ir embora e continuar a vida do mesmo jeito. Nós queremos fogo, nós queremos terremoto, nós queremos vento, mas nós não queremos mudança de caráter. Nós não queremos ser confrontados. Nós não permitimos que Deus toque nas áreas mais íntimas e delicadas da nossa vida. Nós frequentamos reuniões litúrgicas, mas só queremos o fogo, só queremos o terremoto, nós só queremos o vento. Mas quando Deus se revela através de uma pequena brisa, nós nos decepcionamos. É como se disséssemos para Ele: Deus, não foi isso que eu vim buscar. A gente não fala, é claro que a gente não é bobo de falar isso, mas a gente sinaliza isso com o nosso coração. A gente fala para Deus: Deus, a gente sinaliza para Deus: Deus, não foi bem isso que eu imaginei. Eu esperava outra coisa. Eu esperava alguma coisa mais intensa, mais forte. Às vezes nós só queremos alimentar um ego. Um ego cada vez mais voraz e necessitado de manifestações sem sentido. Sim, porque muitas vezes algumas manifestações não agregam em nada quando elas ficam nas manifestações. O que é uma manifestação da presença de Deus? E eu não estou questionando a manifestação em si, mas eu estou questionando quando nós paramos na manifestação. Porque que sentido faria uma manifestação na minha vida se eu entrasse num ambiente como esse, chorasse durante o louvor, sentisse a presença de Deus como nós sentimos durante o louvor e estamos sentindo ainda, e eu espero que você esteja sentindo na sua casa. Mas do que valeria isso se
quando eu saísse desse momento, desse ambiente, e a minha vida continuasse a mesma coisa, eu continuasse mentindo do mesmo jeito, se o indivíduo continuar adulterando, traindo, tendo contato com pecados diversos, o que adianta? Para muitas pessoas, o que é importante num culto é só chorar, é só chorar no louvor, é gritar, é pular, é dançar. Não interessa se depois daquele momento a vida vai continuar do mesmo jeito. O que importa é aquele momento. Muitas pessoas estão se acostumando com essa vida de não querer conhecer mais de Deus. Então Deus está perguntando para você também: o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui? Foi a pergunta que Deus fez para Elias. Elias, o que você está perdido nessa caverna, Elias? O que você está fazendo nesse deserto, Elias? O que você está fazendo aqui? Que você está fora, você está longe dos propósitos, você está longe da minha vontade. Não é para isso que eu te chamei. O que você está fazendo neste lugar, desejando a própria morte? O que você está fazendo aqui? Deus está perguntando para você hoje: o que você está fazendo aonde você está? Deus pergunta isso para Elias porque ele estava no lugar errado. Elias estava numa caverna. E lá em 1 Samuel capítulo 22, do verso 1 até o 5, nós vamos encontrar outro personagem também que buscou uma caverna, foi para uma caverna. 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulam. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza, ou seja, na caverna. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza. Algumas versões falam: sai desse lugar seguro, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Então algumas versões traz nesse texto aqui, descreve a caverna como um lugar seguro. E é justamente esse contexto que a caverna traz para nós, tanto no contexto de Elias, como no contexto de Davi, como também no meu contexto e no seu contexto atual. O que é? Hoje a gente não busca uma caverna literalmente, mas a caverna ela representa um lugar seguro, um lugar de isolamento, um lugar onde estou longe de todas as pessoas. É um lugar de uma pseudo autoproteção, é uma fortaleza, como o texto que nós lemos ali, 1 Samuel. Então, na tentativa de se proteger, o homem, ele também corre o risco de estar fora do propósito. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O isolamento não é bom. O isolamento é uma fuga. É uma expressão de um momento terrível que talvez alguém esteja passando. Talvez você que está me ouvindo está passando por esse momento. E talvez você se estabeleceu dentro de uma caverna, se isolando das pessoas. Você talvez não tenha contato com pessoas, tem evitado estar diante de pessoas, tem desistido da vida. Eu quero dizer para você as mesmas palavras que o profeta falou para Davi: sai do teu lugar seguro, sai da caverna, sai desse lugar onde você se estabeleceu. Quando a autoproteção for o balizador da vida, ao sinal da primeira ameaça, o homem vai fugir e vai se esconder. É aquilo que eu falei antes: quando o senso de autoproteção, de autopreservação prevalecer em mim,
primeira coisa que eu vou fazer, a minha prioridade é me proteger. Eu não vou olhar propósito, não vou olhar a vontade de Deus, eu vou tentar me proteger primeiro. Dentro da caverna, dentro do lugar seguro, dentro dessa pseudo-fortaleza, é um lugar onde existe autonomia e independência, e é onde satisfações não são dadas a ninguém, é onde não há confronto, é onde não há prestação de contas, onde não há exposição. Como eu disse, onde há isolamento, não tem comunhão, porque onde há isolamento não existe comunhão, porque a comunhão só está presente na coletividade. Ainda que haja divergências, ainda que haja riscos de ser contrariado, há comunhão na coletividade. Então, naturalmente o homem tende a entrar em cavernas para se isolar, para fugir, para se proteger, para se resguardar. Mas eu digo para você, baseado nos exemplos de Elias e de Davi, este não é o lugar em que um filho de Deus deve buscar ou deve se estabelecer. Mas Deus continua perguntando para mim e para você: o que fazes aí? Eu queria chamar o pessoal do louvor já para estar aqui na frente, se posicionando. Deus se revela com simplicidade. Deus é simples. Se isso parece difícil de entender, é porque nós não estamos na mesma sintonia. Sabe o rádio? O rádio está quase que entrando em extinção, né? Claro, vai alguns anos ainda, mas rádio, televisão, para você assistir um canal ou para ouvir um programa, você precisa estar na mesma frequência daquele canal ou programa desejados. Se você quer ouvir uma programação de uma rádio específica, você precisa saber qual é a frequência em que ela transmite. Sabe que as coisas de Deus são iguais, funcionam assim também. Algo de Deus é liberado. E quando Deus libera esse algo ele vem, ele se revela, ele se manifesta numa determinada frequência. E para mim entender isso, para mim receber isso, para mim ter contato com isso, eu também preciso estar na mesma frequência, exatamente na mesma frequência. Porque assim como acontece num rádio, você vai lá no botãozinho da sintonia lá, e você move um pouquinho para o lado, para a esquerda ou para a direita, já a transmissão já começa a ficar cheia de ruídos. Então a mensagem já não é clara mais. Se for uma televisão, é que numa televisão é mais simples hoje, né? Você especifica a frequência, a sintonia e vai. Mas antigamente também tinha isso, você ia ajustando, né? Bem antigamente tinha um aparelhinho em cima da televisão lá, né? Aquele UHF, ficava rodando aquilo lá. Aquilo ali, se você não estava no ponto certo, a imagem ficava cheia de ruído, chuvisco. E não adiantava colocar bombril na antena que não resolvia. Nós precisamos estar na mesma frequência, exatamente na mesma frequência. Senão eu não consigo absorver e receber aquilo que Deus está falando. Elias, por um momento, ele perdeu a frequência. Como pode alguém que experimentou o poder de Deus de uma forma tão incrível, absurda e sobrenatural, de repente estava ali numa caverna, enfiado numa caverna, querendo morrer? Elias, por um momento, perdeu a sintonia, saiu da frequência. A gente tem o hábito de bitolar o agir de Deus, de engessar a forma que Ele tem de agir. Eu falei antes ali, né? Estava falando sobre o fogo. A gente acha que Deus vem só no fogo, no terremoto e no vento. Mas Deus é simples. Deus é simples. Deus,
Ele se revela com delicadeza, com sutileza, com leveza, suavidade. Quando aquela nação nômade de Israel estava atravessando o deserto para ir para o lugar aonde Deus havia estabelecido para eles, havia um balizador, havia uma nuvem sobre o arraial, e a Bíblia diz que aquela nuvem é que determinava quando aquele povo marchava e quando eles acampavam. Então você imagina, todo mundo com as tendas armadas, as barracas, tudo prontinho, tudo estabelecido. De repente a nuvem começa a se mover. A nuvem está se movendo. Vamos arrumar as nossas trouxas, as nossas malas, as nossas tendas, vamos recolher tudo e vamos caminhar, porque a nuvem está se movendo. Da mesma forma, a nuvem se movendo, todo mundo a caminho, de repente a nuvem para. É para a gente parar aqui. Todo mundo armando o acampamento, preparando as coisas e tudo, a gente vai ficar aqui. A nuvem parou, nós também vamos parar. Se mover antes da nuvem ou depois da nuvem significaria estar fora da frequência, estar fora do propósito, estar fora da sintonia, fora da vontade. A nuvem representava a vontade de Deus. Então, quando a vontade de Deus era revelada de que aquele povo deveria marchar, então aquele povo marchava. Quando a vontade de Deus, ou seja, a nuvem parava, era a vontade de Deus do momento da pandemia. Estou falando do isolamento em que você se estabeleceu na sua vida, de não querer falar com pessoas, de não querer mais saber de igreja, de não querer mais saber de Deus, de não querer mais saber de nada, nem da sua própria vida. O que você está fazendo aí? O que fazes aí? O que você está fazendo nesse lugar seguro, nesse lugar de autoproteção, de autopreservação? O que você está fazendo nesse lugar seguro? Deus está falando para você sair desse lugar. Se arrisque mais. Se arrisque mais. Deus está perguntando para você: o que você está fazendo longe da minha vontade? Há tanta coisa para ser feito ainda. Deus está falando para você: há tanta coisa que eu desejo fazer na sua vida ainda. O que fazes aqui? Ou o que fazes aí? Gostaria que durante essa canção você se colocasse diante de Deus e falasse para Deus, se for o teu caso naturalmente, e dissesse para Deus agora: Deus, eu quero sair dessa caverna em que eu me encontro. Eu não quero viver essa vida mais. Eu quero me libertar disso. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero me arriscar mais. Eu quero sair do meu lugar seguro. Eu quero sair desse lugar de autopreservação, porque eu entendo, e eu quero entender que o Senhor é quem cuida de mim. É o Senhor quem protege a minha vida, não sou eu mesmo. Durante essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração.
Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Águas que se passam rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam rio pelo qual não podia se passar andando. Eu estou me afundando. Eu estou me afogando. Eu estou me afundando em teus rios de amor. Eu estou me afundando. Ele tem mais para você. Estou me afundando. Eu estou me afundando em teus rios de amor. Eu estou me afundando. Eu estou me afogando. Eu estou me afundando Ele tem mais para em você. teus rios de amor. Eu estou me afundando. Eu estou me afogando. Eu estou me afundando em teus rios de amor. Eu estou me afundando. Eu estou me afundando. Mergulha porque Ele tem mais para você. Sai da onde você está. Sai da onde você está. Eu estou me afundando. Eu estou me afogando. Eu estou me afundando em teus rios de amor. Sem medida. Sem medida. Sem medida.
Eu vou orar com você nesta hora. Você sabe quais são as áreas da sua vida em que você tem sofrido influência. Talvez você tenha vivido crises que têm interferido na sua fé, na sua convicção de quem é Deus e daquilo que Ele tem para você. Eu quero dizer para você que Deus não se resume a esse momento em que você está passando, mas Ele está perguntando para você: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Deus tem uma realidade totalmente incrível para apresentar a você. Eu quero orar com você nessa hora. Se você puder orar comigo. Pai, nós cremos nessa palavra que foi liberada aqui neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nunca muda. As circunstâncias mudam, mas isso não faz com que o Senhor mude, não faz com que o seu poder diminua, que o seu amor diminua. E nós nos posicionamos debaixo desta palavra agora, Senhor. E eu profetizo que esta palavra está sendo liberada sobre a vida de algumas pessoas que estavam desistindo de viver. Pessoas que já viveram grandes dias, grandes momentos na tua presença, que já se moveram de forma sobrenatural, debaixo de uma unção, mas que hoje não experimentam mais essa realidade, que hoje estão dentro de uma caverna, que hoje estão isoladas, que hoje estão desejando morrer. Eu profetizo sobre essas pessoas um tempo de liberdade, que essa pergunta que o Senhor fez para Elias venha sucumbir às estruturas dessas pessoas agora. O que fazes aqui? O que fazes aqui? Uma pergunta que vem carregada de muitas realidades que ainda precisam ser apresentadas. É como se o Senhor dissesse, além da pergunta, é como se o Senhor dissesse: o que fazes aqui? Eu ainda tenho muito para fazer, eu ainda tenho muito para realizar, eu ainda tenho muito para te apresentar. O que fazes aqui? E eu libero essa palavra sobre a vida dessas pessoas. Abre os olhos, quebra as correntes, rompe as amarras. Que venha um tempo novo em nome de Jesus. Que venha um tempo, Deus, de experimentar grandes coisas, coisas maiores, obras maiores em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha um tempo onde a tua voz seja ouvida como Elias ouviu, uma voz de brisa, uma voz delicada, suave. Que essa voz sopre agora, Senhor, sobre cada um que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Sopra a voz de Deus, sopra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a brisa, a voz do Senhor em forma de brisa na sua vida agora. Que Ele venha ministrar o teu coração de forma suave e delicada. Que você seja surpreendido mesmo no meio do terremoto, mesmo que você esteja vivendo dias de tempestade, mesmo que você esteja vivendo dias turbulentos. Eu profetizo uma voz suave sobre a tua vida, a voz suave sobre a tua vida, a voz suave de Deus sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que você viva essa palavra na sua vida, que você sinta o peso, o efeito dela no seu dia a dia, em nome de Jesus. Entre em contato conosco, fale conosco, compartilhe a sua história, o seu testemunho. Você pode nos encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Nós estamos nas principais redes sociais. Você pode falar com a gente, fala com a gente. Se você deseja uma oração, se você tem dúvidas, se você tem uma pergunta: pastor, eu quero sair da minha caverna, mas eu preciso de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você a sair da sua caverna, sim. Com a maior alegria nós vamos fazer isso. Chama a gente, acione a gente vai estar à sua disposição. Amém?
nós nos encontramos, se não houver nenhuma mudança, presencialmente no próximo domingo aqui no templo. E nessa terça-feira, dia 9, acompanhe aí uma live especial, né? Todo mês de março aí nós vamos ter mulheres de Deus ministrando e você está convidado a participar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.